Espero que todos estejam bem. Espero poder revê-los em breve. Aqui é o professor Andrei, professor da disciplina de Criminologia. Dizer que é um prazer poder estar ministrando essa aula para vocês, tá? E hoje nós vamos de teorias sociológicas novamente, tá? A nossa teoria hoje, nosso objeto de estudo é a teoria do Labeling Approach, tá? Ou teoria do etiquetamento. Pessoal, para entender primeiro essa teoria, nós temos que mencionar basicamente o contexto social na qual ela é produzida, tá? O mundo, no início dos anos do século XX, metade do século XX, ele viveu grandes revoluções, tá? Mas essa teoria se dá uma atenção especial a ela no seu surgimento nos Estados Unidos, tá? Ali está posto a década de 70, mas nós podemos começar a analisar o período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico de grande parte das classes sociais americanas e tudo o que acontece depois, tá? O movimento pela luta dos direitos civis, vocês devem estar lembrados de Martin Luther King, dos Panteras Negras, Malcolm X, tá? É, Toda a questão relativa o protecionismo relacionado à guerra do Vietnã, que vem depois, o movimento pacifista, os hippies, tá? Vocês devem conhecer, por exemplo, Jimi Hendrix, Richie Havens, Janis Joplin, Bob Dylan, tá? Todo esse movimento que surge com o rock, tá? E os três primeiros relacionados até o festival de Woodstock, esse estilo de vida que está relacionado a esse movimento, tá? Que tem como uma das suas marcas o rock, e mais uma delas talvez o consumo de drogas, tá? Pessoal, toda essa questão, o rock, depois que surge de forma mais abrangente, ele cria um substrato, um chão, tá? Para que essa teoria possa emergir. Tá tudo bem? Esse é o contexto social em volta a essa teoria. Vou fazer uma pequena pausa e já retomo isso daí, tá? Pessoal, essa teoria ela é um rompimento, ela é talvez a teoria do conflito mais clara dentre as quais nós estudamos, tá? Então, já expliquei esses pressupostos de teoria do consenso e teorias do conflito, tá? Então, ela é muito mais acentuada nisso. E já vou para o terceiro ponto ali, na qual se diz que há uma explicação interacionista. Para nós entendermos o que é essa explicação interacionista, nós precisamos lembrar de um termo que foi criado por Herbert Bloom em 37, anterior a isso, tá? Esse termo se chama interação simbólica, tá? E ele era muito utilizado na sociologia e na psicologia social, tá? Esses dois ramos eles se concentram basicamente na interação social dos indivíduos e essa ideia, essa expressão de interação simbólica, ela leva a acreditar que a determinação subjetiva do indivíduo, a formação da sua característica psicológica, ela também considera em conta o social, a dimensão do social, tá? Uma condiciona a outra, certo? É, Então, pessoal, as relações sociais na qual a pessoa está inserida as condicionam, tá? Então, vamos pegar um exemplo forte, talvez ridículo, mas que é fácil de todos constatarem. Isso não quer dizer que é pré-determinismo, tá? Não, mas é que condiciona. Condiciona não quer dizer pré-determinada, né? Vamos pegar uma família de agricultores, tá? O pai foi agricultor e talvez lembrem dos seus avós que se foram ou eram agricultores, tá? É como eles projetavam os seus bisavós, como eles projetavam os nossos pais, os nossos
tios muitas vezes para seguirem na agricultura, tá? Por quê? Porque eles não sabiam fazer outra coisa, né? Eles não tinham muitas vezes outra profissão e o horizonte de compreensão deles era esse, tá? Isso muitas vezes acontece em outras famílias, tá? Em outras comunidades, essa questão é simples de compreender. Tudo bem? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu voltar aqui ao slide que paramos. Então, pessoal, eu estava explicando, acabei de explicar o conceito de explicação, interação simbólica, tá? Para explicar para vocês o que é conduta desviada e reação social, tá? Pessoal, pegamos esse conceito que paramos e talvez eu já tenha que adiantar algumas coisas para facilitar a explicação, tá? Nesse interim, nesse pressuposto de que a constituição da pessoa se dá no meio social, a gente poderia pressupor, poderia partir da seguinte questão. Então, se a pessoa é constituída dentro do meio social, o que é uma conduta desviada ou o que é uma conduta criminosa, tá? Será que a conduta desviada ou a conduta criminosa nesse sentido, entendidas aqui nesse primeiro momento como expressões sinônimas, ela não é algo que, que foge dos padrões normais aceitos? O que quer se dizer com isso, pessoal? Só um pouco, eu tô com problemas aqui para retomar. Toda vez que eu dou um comando aqui ele pula, tá? Espero que não atrapalhe a aula de vocês. Estava explicando o que era conduta desviada, tá? E nesse contexto, a gente tem que partir para um pressuposto de criminalização primária, tá? Se o crime é aquilo que está considerado fora dos padrões sociais e a pessoa que o comete uma vez, será que ele não é inteirado dentro de um ciclo criminoso? E assim a reação passa a ocorrer a reação social, na qual a pessoa não se identifica mais naquele meio na qual estava inserida e passa a cometer reiterados crimes? Então, basicamente, em palavras simples, tá? É essa a explicação trazida nos pressupostos iniciais pela teoria do Liebling Approach, tá? É, vamos para um exemplo para tentar facilitar. Suponhamos que um jovem de classe média, ele furta uma vez, tá? E é preso. Sendo preso, será que ele não vai passar a cometer novos delitos por causa da interação social na qual ele foi inserido? Pessoal, o foco dessa teoria ele, ele é mais amplo, tá? Ele é do crime, do criminoso e ao controle social, tá? Ele não se volta como as primeiras teorias por nós estudadas, por exemplo, a teoria positivista, na qual o estudo estava basicamente no criminoso, ou como a teoria da associação diferencial, é porque algumas pessoas cometem os crimes de colarinho branco que vocês devem ter visto na aula passada, tá? Ele é mais amplo, ele tá. Essa é uma teoria que a gente vê bem aquilo que eu falava nas primeiras aulas, quando o foco está no controle social que é exercido pelo sistema penal, tá? Então, partindo dessa teoria, nós temos basicamente um pressuposto, tá? Que o comportamento criminoso ele é socialmente diferente do comportamento que se dá em conformidade ao comportamento legal, tá? Mas essa teoria ela nos vai levar a acreditar que o comportamento criminoso ele depende menos de sua natureza do que
a definição legal. Ou seja, o que vai nos dizer o que é crime e o que não é a definição legal, tá? São os rótulos sociais. E por isso eu falei da questão inicial, esse terreno social que inicialmente nos é dado, eu utilizei para explicar isso, tá? Por quê? Porque a partir dessa mudança social, por exemplo, o movimento dos direitos civis, vocês devem estar lembrados que havia uma forte segregação, os negros não poderiam sentar nos lugares destinados aos brancos, eles não poderiam frequentar universidades, tá? Então, começa-se a questionar certas condutas, as quais eram criminalizadas, e as pessoas eram presas por isso, pessoal. Atos de resistência começaram na luta pelos direitos civis, quando negros começaram a sentar nos lugares que eram destinados aos brancos em ônibus, tá? Então, esse terreno social que é nos dado no início do final dos anos 60, início dos anos 70 nos Estados Unidos, ele é um pressuposto forte para essa teoria surgir, tá? Então, ainda que Bloom tenha traçado o conceito de interação simbólica em 37, esse conceito ele passa depois a ser revitalizado, reutilizado, para ser explicado pelos teóricos que vão dirigir os seus estudos à teoria do Liebling Approach, ou a teoria do etiquetamento, a partir dos anos 60, 70, tá? Howard Becker, por exemplo, tá? Então, pessoal, dito isso, nós podemos entender que o problema central, perquerido, é a definição do que é crime e o que não é. Essa seria a questão central da teoria do etiquetamento, tá? Então, por que que os Estados Unidos criminalizaram o comércio de álcool nos anos de 1930? Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? É? Então não se pode compreender o crime prescindindo da própria reação social, do processo social de definição, seleção de certas pessoas e condutas etiquetadas como delitivas, tá? E notem quando eu fiz essa pergunta anterior para vocês, por que que os Estados Unidos criminalizaram o álcool, o consumo de álcool, o comércio do álcool? Surgiu o Al Capone, tá? Surgiu a máfia surgiu com tudo nessa época.